Boa noite, irmãos. Nós vamos dar sequência ao culto que estamos prestando a Deus e quero lembrar os irmãos que no domingo pela manhã teremos o culto normal e já estarei convocando a Assembleia da Igreja para eleição, para avaliação, para análise da eleição do pastor da igreja, que vai acontecer, os irmãos já fiquem já adiantados, sabendo, dia 4 de fevereiro, teremos a assembleia, onde o relatório da comissão vai ser apreciado, e depois a comissão vai dar o relatório. Ao final do relatório, ela vai indicar o nome do pastor, e a igreja vai, então, votar para eleição, ou não, vai deliberar a respeito do nome do pastor da igreja, tá certo? No domingo de manhã estarei fazendo a convocação. No domingo à noite, pastor Vanderlei estará conosco. Ele provavelmente deve também já dar algum tipo de esclarecimento à igreja a respeito dessa situação, de modo que nós estamos agora avançando para, já no início de fevereiro, termos essa assembleia definindo essa questão do pastor da igreja, se Deus assim permitir e tudo concorrer para o bem da igreja, tá certo? Essa é a nossa oração. Agora, irmãos, eu quero ler para os irmãos podem permanecer assentados, vou ler o Salmo de número 100, e nós vamos fazer aqui uma breve meditação a respeito desse Salmo. Depois teremos um momento de oração com todos os irmãos. Nos diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que Deus abençoe assim a sua palavra. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos recebidas, por esse dia, ó Deus, que o Senhor nos acrescentou a vida. Te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te pedimos a tua bênção, ó Deus, para cada irmão, para cada irmã que está aqui nesta noite, aqueles irmãos que estão também cultuando, ó Deus, a partir dos seus lares, que todos eles recebam a tua bênção. Abençoa a tua igreja, Deus, abençoa todos nós, em nome de Jesus que nós te oramos, amém, Senhor. Amém. Esse salmo, irmãos, que nós acabamos de ler, ele é um convite a celebrarmos o Senhor, sempre, em qualquer questão, em qualquer situação. Devemos ter sempre em mente este fato, o culto a Deus é uma expressão, o culto que prestamos a Deus é uma expressão de louvor a Ele, e isso deve ser feito com alegria, porque Deus recebe o nosso culto, Ele aceita nossos louvores, e quando nós cultuamos ao Senhor, quando nós expressamos a Deus e colocamos diante de Deus os nossos louvores, o próprio Senhor interage conosco por intermédio dos louvores. Deus fala aos nossos corações, Deus nos abençoa, e aí nós somos tomados de grande alegria e emoção, porque temos por meio do culto prestado a Deus, das expressões de louvor a Deus, um encontro especial com o Senhor, o que é um privilégio para nós, podermos dirigir os nossos louvores a um Deus santo e um Deus poderoso, como nos descreve Isaías capítulo 6, e sem intermediários. Nós podemos cultuar a Deus diretamente, nós podemos nos colocar na presença de Deus diretamente. Lá em 1 Timóteo 2,5, nos diz que não há nenhum outro intermediário entre nós e o Senhor, a não ser Cristo, o Filho de Deus. Então, nós não precisamos de nenhum intermediário, de nada, para louvarmos a Deus e para derramarmos nosso coração diante do Senhor. Nós não precisamos de santos, nós não precisamos de almas, de espíritos. Nós podemos ir diretamente ao Senhor, porque o Senhor está próximo a nós, Ele está conosco, Ele está diante de nós, Ele está ao nosso lado, ao nosso redor, Ele está conosco, e por isso podemos louvá-lo com alegria. Por isso devemos
né? Não só podemos, mas nós devemos louvá-lo com toda a alegria no nosso coração, independentemente dos momentos em que estamos vivendo. Eu lembro sempre, irmãos, de uma passagem que eu gosto demais, que é quando Deus fala com Isaías, com Elias. Elias estava passando por um momento difícil e ele se escondeu em uma caverna. E eu acho muito interessante que o texto, ele nos mostra que quando Deus vai lá falar com Elias, chega a ser impressionante nós notarmos a expressão que Deus usa, porque quando Deus fala com Elias, Deus fala o seguinte: Elias, o que fazes aqui? Ele não fala o que fazes aí, porque Deus estava com ele, Deus estava ao redor dele, Deus estava próximo a dele, Deus estava junto dele. Então nós podemos ver que quando Deus está conosco, Deus está perto, Deus está próximo, nós podemos louvá-lo com toda a alegria e com toda a esperança que somos capazes e que há em nosso coração, como um desejo realmente de ter esse encontro, essa proximidade com o Senhor. O convite do salmista para louvarmos ao Senhor com todas as expressões de alegria é porque nós somos feituras de Deus, né? Deus nos criou. Salmo 139, no versículos 13 a 16, o salmista descreve a sua impressão e ele declara a Deus como ele fica assombrado pelo modo maravilhoso como Deus o formou no ventre de sua mãe. E ele então louva a Deus, agradecendo ao Senhor, porque ele pode se colocar diante de Deus, porque ele é feitura do Senhor, ele é criado à imagem e semelhança do próprio Criador, e criado para o louvor da glória do Criador. Assim, só Deus pode dar sentido à nossa existência. E quando nós expressamos a Deus a nossa alegria, quando nós celebramos ao Senhor com júbilo no coração, isso dá sentido à nossa existência, isso dá sentido à nossa vida, porque nós temos a plena certeza de estarmos caminhando com o Senhor e podemos louvá-lo com toda a alegria do nosso coração. É impressionante que muitas pessoas, né, durante a história humana reconheceram essa questão. Muitas vidas, né, muitas pessoas altamente inteligentes, capazes e competentes reconheceram a grandeza de Deus, mas pessoas simples, homens e mulheres simples também, reconheceram a existência de Deus e prestaram a Ele os seus melhores louvores. Nós que aqui estamos hoje reconhecemos isso e por isso estamos louvando a Deus. Por isso estamos cantando louvores ao Senhor, por isso estamos orando, por isso estamos lendo a Bíblia, porque louvar a Deus não é apenas apresentar a Deus um cântico, é muito mais que isso, vai muito além disso. Louvar a Deus é reconhecer, é declarar a Deus os seus atributos, as suas qualidades, a sua divindade, é colocar a vida nas mãos do Senhor e esperar nele. Louvar a Deus é ler a Bíblia, é amar a palavra de Deus, é dirigir a Deus as nossas orações e também a Ele os nossos cânticos. Louvamos a Deus porque reconhecemos Deus em nossas vidas e declaramos isso a Ele quando fazemos com o salmista, como o salmista fez, e aceitamos esse convite que Ele nos faz de celebrar com júbilo, ou seja, com alegria, o Senhor, de servi-lo com alegria, porque dele somos feitura do Senhor. Louvando ao Senhor, nós reconhecemos a Deus em nossas vidas e declaramos isso a Ele, e vivemos de acordo com a sua vontade. Quando nós estamos conscientes da necessidade de louvarmos ao Senhor com toda alegria em nossos corações, nós estamos vivendo de acordo com a vontade, porque Deus espera isso de nós. Deus espera de cada um de nós que tenhamos essa postura, uma postura de louvar ao Senhor, uma postura de reconhecer a Deus em nossas vidas, uma postura de reconhecermos que dependemos do Senhor, porque dele somos, e fora dele não há sentido. Deus espera que nós o amemos acima de tudo. Deus espera que expressemos esse amor louvando. Deus espera que expressemos esse amor a Ele perdoando.
amando ao próximo. Deus espera que expressemos esse louvor a Deus quando recomeçamos, quando erramos, reconhecemos o erro, mas recomeçamos com o Senhor na certeza de que Ele vai abençoar. Deus espera de nós esse louvor quando estamos testemunhando dEle. E hoje, queridos, tem faltado muito o testemunho desse amor de Deus, da diferença que Deus faz na vida dos homens. Quantas famílias têm precisado desse testemunho para que a família seja realmente, viva realmente na presença de Deus? Quantas vezes na escola, na faculdade, no trabalho, falta esse testemunho, de modo que Deus seja reconhecido e que Deus seja louvado. Mas o salmista continua também, nos ensinando que o testemunho que nós damos dele, isso por si só já é uma expressão de louvor a Deus. Por isso devemos procurar estar diante de Deus e diante das pessoas, com os corações sempre alegres, esperando em Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, e isso deve fazer toda a diferença em nossa vida. Mesmo em meio a lutas, nós devemos louvar ao Senhor, crer nele e esperar nele, porque é como diz o Salmo 90, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso amparo na fraqueza, Ele nos acolhe quando nos sentimos abandonados, Ele renova as nossas forças quando fraquejamos, Ele é a nossa esperança na tribulação, e por isso eu tenho que louvar a Deus e aceitar este convite maravilhoso do salmista para apresentar a Deus os nossos melhores louvores com expressões de alegria. Então ele nos convida, ele nos chama a entrar pelas portas, entrai pelas portas e louve ao Senhor, porque o Senhor é bom. Querido, você crê nisto? Então louve ao Senhor. Quantas bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas, quantas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Louve a Deus, porque Deus é bom, porque a bondade dele dura para sempre. E o próprio Senhor Jesus é a maior expressão da bondade de Deus. O seu amor é eterno, porque Deus nos ama sempre, mesmo não merecendo nada da parte do Senhor Deus, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Ainda assim, Deus nos ama e nos convida a nos colocarmos diante dEle, apresentando a Ele os nossos melhores louvores. Mesmo em meio às adversidades, Deus nos sustenta, porque Ele está conosco, Ele está perto. Lá em Isaías 59:1 nos diz o quê? Que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar a sua vida. Deus nos deu vida com sentido pleno, porque o temos. Vida com sentido pleno, agora e eternamente, quando com Ele nos encontrarmos. Jesus, a maior expressão do amor de Deus para conosco. Por isso, devemos louvar ao Senhor. Devemos louvá-lo porque a sua fidelidade permanece para sempre. Deus é fiel sempre e estará conosco. Salmo 23, nos diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham, nos seguem. Jesus, a maior expressão de fidelidade de Deus para conosco, agora e eternamente, por isso devemos louvá-lo. Portanto, querido, alegre-se em Deus, alegre-se em Jesus, na certeza de que Deus está contigo, na certeza de que Deus está te tomando pela tua mão e te guiando, porque Deus não nos abandona, Ele nos ama e caminha conosco, Ele caminha com você, Ele sustenta a tua vida, Ele abre portas e caminhos onde você não vê nem espera. Louve, portanto, a Deus com alegria, creia no amor do Senhor, na bondade e na sua fidelidade. O que o impede de entrar pelas portas da casa do Senhor com hinos de louvor, com o coração cheio de alegria? Talvez que nesta noite você queira compartilhar com o Senhor Deus, algo que tem impedido você de aceitar este convite, o convite da celebração com um coração cheio de alegria ao Senhor, o convite para servir ao Senhor com alegria, o convite para reconhecer e declarar que você pertence a Ele, que você é rebanho do seu pastoreio, é ovelha do seu pastoreio. O convite para que você entre por suas portas com ações de graça,
e nos seus atos com hinos de louvor, rendendo e dando graças e bendizendo o nome do Senhor, porque Deus é bom, Ele está próximo, Ele está conosco, a sua misericórdia dura para sempre, se renova cada dia, e de geração em geração, a sua fidelidade permanece conosco. Eu quero convidá-lo, querido, a que você ore a Deus nesta hora, e compartilhe com o Senhor aquilo que vai em seu coração, e pedindo, se há algo que tem estado em sua vida, em seu coração, que o impede de louvar a Deus, peça ao Senhor Jesus para liberar o seu coração, para libertar a sua vida deste problema, desta situação, para que você também apresente a Ele as melhores expressões de louvor, reconhecendo como Senhor bondoso, amoroso, aquele que está contigo, aquele que te toma pela tua mão e te guia até o outro lado. Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos, queridos, orar nesta hora. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade para conosco, Deus, te louvamos pela tua graça, pelo teu perdão e pelo teu amor para conosco, Deus. Te louvamos pela tua igreja, Senhor, por essas vidas que estão aqui, que vieram até a tua casa, Senhor, pedir a tua bênção, pedir a tua graça. Que o Senhor derrame, ó Deus, paz a esses corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa-nos. Abençoa o teu povo, a tua igreja, os irmãos e as irmãs que estão aqui, aqueles que estão em seus lares, em suas casas. Derrama a tua graça sobre essas vidas. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção e o derramar da tua graça, em nome de Jesus, a quem servimos e adoramos. Amém, Senhor. Amém.